205. Seu direito inclusivo. Número de public. Seu direito inclusivo. Boa tarde, gente. Tudo bem com todo mundo? Como vocês estão nessa tarde de quinta-feira? Mais uma live. Vão entrando, vão colocando corações, que hoje eu vou conversar com a doutora Priscila, do perfil Direito na Prática. Priscila. A gente vai conversar sobre aposentadoria para pessoa com deficiência, porque tem diferença, gente, entre aposentadoria para pessoa com deficiência e o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Boa tarde. Nelly, boa tarde. Doutora Priscila logo chega. Gente, se tudo der certo, no sábado eu vou estar live com o Dr. Fernando Gaburri. A gente vai estar conversando sobre. Eu já fiz uma live assim com a doutora Andressa Toneto, mas eu vou repetir esse tema porque o Dr. Fernando é uma pessoa com deficiência visual. Ele é o segundo promotor cego a ser aprovado em um concurso. É mestre, é doutor, é professor. Nossa, ele tem um currículo enorme. Doutora Priscila também. É professora. Oi, Gabi, boa tarde. Vamos esperar a doutora Priscila chegar. Compartilhar. Botão. Perguntas. Comentar. Gabriela Georgette entrou. Estou esperando ela chegar, que daí a gente já começa, gente. Tarará. Direito na prática. Ah, a doutora Priscila entrou. Já vou te adicionar. Botão. Fazer uma em andamento. Direito na prática. Transmitir ao vivo com. Quando você fizer uma transmissão ao direito na prática. Direito na prática. Priscila Machado. Cancelar. Botão. Cancelar. Priscila. Direito na prática. Priscila. Direito na prática. Priscila. Adicionar. Adicionar. Botão. Só aceitar a doutora Priscila que a gente já começa. Boa tarde. Olá, tudo bom? Agora, hoje deu. Hoje a live vai acontecer. Tô conectando aqui o fone para conseguir falar contigo, Gabriel. Calma aí, um pouquinho. Fique tranquila. Acho que agora foi. E aí, tudo bem? Saiu a live. Saiu a live, gente. Tava complicado de sair por compromissos profissionais, mas saiu. Vai sair, se Deus Rapaz, quiser. você anda muito ocupado. Ócios da advocacia, né? Ainda sou quase advogado, mas a gente já trabalha bastante. Ainda mais com o coronavírus, né? A gente anda trabalhando muito mais. Pois é, pois é. Você tá indo pro escritório, Gabriel, ou não? Tô trabalhando home office. Eu também tô trabalhando no home office, a gente acaba trabalhando bem mais, né? Do Com que certeza. quando a gente acaba indo pro escritório. Com Mas, enfim. certeza. Vamos Então, começar. Vamos Pode lá. falar. Você hoje me chamou, então, para poder falar um pouquinho da aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Desde Esse quando tema... você fez o tema com a doutora Eleusa, eu falei assim, já quero. Esse é um tema que eu gosto realmente muito de falar, né? O seu público é mais voltado para advogados, não, né? Advogados, estudantes de direito, como eu trago a minha rotina como deficiente visual no direito, tem bastante advogados, tem bastante estudantes de direito, mas também tem pessoas que não são da área. Tipo, eu mesclo bem o público-alvo, mas tem bastante estudantes de direito, advogados, e pessoas que gostam do direito da pessoa com deficiência, né? Então vamos lá, né? Como é que surgiu aí essa discussão, né, do direito da pessoa com deficiência aqui no Brasil? A gente teve lá a Convenção de Nova York, né, que acabou sendo recepcionada aqui pelo direito brasileiro como uma norma de status constitucional, né? Então ela foi recepcionada dessa forma, e naquele momento a gente ainda não tinha aí uma regulamentação da aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Isso veio lá em 2013 com a Lei Complementar 142. Então, quando veio a Lei Complementar 142, é que a gente conseguiu aí administrativamente buscar a concessão desses benefícios, mesmo a convenção sendo, salvo engano, de 2009, né? Uhum. Mas a partir de 2013 que a gente conseguiu aí a concessão, né, dessa modalidade de benefício no âmbito administrativo do INSS. E ela tem um ponto muito legal, Gabriel, assim, que pelo menos eu entendo, que é com relação à perícia. Porque ela já traz para dentro do conceito desse benefício uma análise biopsicossocial, né? Uma análise... Interessantíssimo. Uma análise que não é só focada na questão da deficiência em si. Eu queria até ouvir você um pouco sobre isso antes de eu começar a falar,
Mas você deve ter assistido, né, lá na outra live que você... Aham. Ah, Verusca, sua linda. A Você Verusca deve entrou. você deve ter assistido na live lá que eu conversei com a Eleusa aquele dia, né? Que foi quando a gente Uhum. se conheceu. Que essa modalidade de aposentadoria, ela traz essa análise diferenciada, né? Que é essa análise sobre esse prisma biopsicossocial. E aí a gente vê que existem muitas pessoas até que usam, né, das cotas para PCD, coisa e tal, nas empresas, É o que né? E mais que... tem. Então, fala aí um pouquinho você sobre isso. Queria te É ouvir que um assim, pouco. eu acho que assim, eu quis te trazer aqui por dois motivos. Eu adorei o tema, gostei da sua didática, por você não ser uma pessoa com deficiência e se interessar pelo tema. Porque assim, as pessoas olham uma pessoa com deficiência no trabalho ou fazendo qualquer tipo de coisa, e elas já falam, ah, mas você não recebe BPC e você não recebe aposentadoria, é o que a gente mais escuta. Você está Pois trabalhando, é. ah, mas você não recebe benefício previdenciário. E uma das coisas assim que eu acho muito interessante de saber que essa aposentadoria muitas vezes não é o BPC. Existe essa diferenciação que as pessoas Uhum, muitas vezes não conhecem, né? BPC é uma uhum. coisa e a aposentadoria para pessoa com deficiência é outra. Exatamente. Vou falar disso daí minuciosamente hoje. Exatamente. Muita gente de fato confunde. Eu acho que é até uma visão um pouco preconceituosa, né? Que as pessoas acabam tendo com relação a isso, né? De achar que assim, porque a pessoa ela tem ali algum grau de deficiência, ela não pode trabalhar, não pode ter uma vida ativa, né? E você vê que a lei complementar, né, 142, ela vem exatamente quebrando isso, né? Dizendo, Uhum. não, ele tem direito à concessão de benefício previdenciário, pode trabalhar, pode ter uma vida plena. Tanto é assim que quando a gente for fazer a análise, né, que a gente vai ver de um dos tipos dessa aposentadoria, a gente vai definir ali o direito de acordo com o grau daquela deficiência, né? E o fato dessa análise ser biopsicossocial é muito importante, porque assim, muitas vezes a gente olha assim, o deficiente visual, o deficiente físico, quando o deficiente muitas vezes ele é acamado, ele não tem condição de estar indo até essa perícia, né? Então o fato dela ser biopsicossocial ajuda muito, né? Pois é, pois é. Não, até a questão essa questão da perícia dentro, né, da residência da casa, dentro da residência da pessoa, enfim, isso você consegue até nos benefícios normais, né? Você tem ali a possibilidade, por exemplo, assim, que seja uma aposentadoria por invalidez, ou até o próprio LOAS. Você consegue Sim. fazer esse requerimento para a perícia ser interno, né? Então vamos lá, vamos começar então a discutir. A primeira coisa que é importante a gente entender é que quando a gente está pensando, né, em aposentadoria da pessoa com deficiência, a gente não está tratando nem de um benefício assistencial, né, o BPC-LOAS, e nem de uma aposentadoria por invalidez. Então a gente tem três grupos ali de aposentadorias, de benefícios, né, seja assistencial ou previdenciário, que as pessoas confundem. O primeiro deles é o BPC-LOAS, que é um benefício assistencial. A pessoa que tem direito, ela não necessariamente Ah, precisa ser travou aqui. segurado da Previdência. Liberou? Acho que foi. Voltou, agora voltou. Voltou? Voltou. Então, quem tem direito a esse benefício, né, o BPC-LOAS, é uma pessoa que não necessariamente é segurada. Ela pode nunca ter contribuído para a Previdência Social e vai ter direito ao LOAS, né, a esse benefício assistencial. O critério que a gente vai ter ali para a concessão desse benefício é ou ser uma pessoa idosa ou uma pessoa com deficiência, por isso a confusão, né, que muitos colegas fazem. E, além Uhum. disso, ela precisa aí ter aquela questão da limitação de renda, né, que hoje a gente, nas últimas alterações que nós tivemos, a gente já volta aí a discutir se é um quarto, se é um meio. Já Mas, teve enfim, muito debate, né, quanto a isso, ainda mais quanto a isso aí recentemente. nos últimos dias, exatamente. Mas, assim, o que é importante que a gente entenda é assim, uma coisa é esse benefício assistencial. Uma outra coisa são os benefícios previdenciários. E aí surge outra confusão, que é a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria da pessoa com deficiência. Quando a gente tem benefício que é direcionado, sim, para um segurado da Previdência Social, mas é para um segurado que está incapaz de desenvolver a atividade habitual dele. Então, ele pode ou não ser portador de deficiência, isso tanto faz. O que a gente está tutelando ali é a incapacidade. É isso que a gente está Uhum. tutelando na aposentadoria por invalidez, a incapacidade. Quando a gente vai para essa outra modalidade, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Então, o terceiro tipo de benefício que a gente está discutindo aqui, né? Que é o objetivo principal da nossa live, quando a gente Uhum. vai para a aposentadoria da pessoa com deficiência, não. É um benefício que é voltado para pessoas que são capazes, né? São pessoas que são plenamente capazes de exercer atividade, né? De exercer atividade profissional, porém
pelo fato de serem pessoas com deficiência, a gente vai se remeter aí ao princípio da isonomia. Então, ela tem uma dificuldade maior, um grau maior de dificuldade para exercer a maioria das atividades, né? E esse grau de dificuldade maior vai ser baseado em quê? Nas barreiras que aquela pessoa vai estar enfrentando no dia a dia, né? Na atividade habitual dela. Com certeza. E aí a gente chega nessa última modalidade de benefício. Então, muita gente confunde, né? E aí, como você falou, né? As pessoas perguntam quando te vê trabalhando. Mas você não recebe Você não recebe BP? Nossa, é o que mais me perguntam. Eu brinquei até com a doutora Eleusa, que quando eu fui fazer live no perfil dela, a primeira coisa que ela me perguntou é, mas os benefícios previdenciários, a pessoa com deficiência, você recebe? Daí, no final da live, ela já estava falando, nossa, eu achei que todos recebiam. Então, tipo, é uma coisa que está muito enraizada, assim, na sociedade, o ser humano, o deficiente recebendo PPC, né? Exatamente, e não é isso, né? Muitos deficientes, assim como você, que tem, né, a sua deficiência visual, eles são plenamente capazes de exercer atividade profissional e vão trabalhar e vão contribuir e são segurados obrigatórios, né? Obrigatoriamente precisam contribuir para a Previdência Social, mas pelo princípio da isonomia, eles precisam ser analisados de uma forma diferente no que tange os critérios para a concessão desse benefício. E aí a gente chega na forma, né? De que forma que a gente faz essa análise para a concessão do benefício, né? E aí a gente precisa entender que quando a gente está pensando em aposentadoria da pessoa com deficiência, a gente vai ter dois tipos de benefícios, né? Uma aposentadoria por idade da pessoa com deficiência e uma aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Na aposentadoria por idade, regra geral, vai seguir os mesmos requisitos da aposentadoria por idade normal, ou seja, 180 meses de carência e um limitador de idade, que no caso da pessoa com deficiência vai ter uma redução de 5 anos. Então o homem vai se aposentar com 60 anos de idade e a mulher com 55 anos de idade. Mas o critério de carência, 180 meses, e a Lei Complementar 142, ela vai trazer ainda a necessidade daquela pessoa ela ter deficiência por pelo menos 15 anos. Né? Então a gente vai ter esse terceiro critério na concessão desse tipo de benefício. Então, se ela tiver adquirido a deficiência por 10, 15 anos, o tempo de idade para se aposentar dela mudaria, né? Iria para um tempo superior, né? A idade travada. Chegou a 60 anos homem, 55 anos mulher e 60 anos homem, ele já preencheu esse requisito, que é o requisito idade. Só que tem outros dois requisitos a serem preenchidos. A carência de 180 meses e os 15 anos de tempo de contribuição. A gente tem uma discussão aí sobre esses dois requisitos, qual que vale, qual que não vale, mas administrativamente o INSS, nesse tipo de aposentadoria, pede esses dois requisitos. Então, se ela fez, por exemplo, uma mulher, fez 55 anos, mas ela ainda não tem 15 anos na condição de pessoa com deficiência, ela não vai ter direito à concessão do benefício. Ela vai precisar preencher os 3 requisitos. Se ela chegou aos 55 anos e só tem, sei lá, 5 anos como pessoa com deficiência, ela vai precisar trabalhar mais de 10 anos. Vai se aposentar com 65. Então o tempo vai mudando, né? As pessoas não entendem isso. Porque quando, eu acho que a doutora deve até falar melhor, quando a pessoa com deficiência que quer se aposentar, acho que o fato de eu ser deficiente muitas vezes resolveria todos os problemas, né? Não entende os requisitos, né, que estão por trás. Não. São esses 3 requisitos e os 3 precisam ser preenchidos, entendeu? O que a gente tem muito de discussão, assim, a maioria dos processos, né, quando a gente pensa em aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, uma discussão muito grande que surge nesse benefício, Gabriel, é o seguinte. A lei fala que o segurado precisa ter 180 meses de carência e o mesmo período na condição de pessoa com deficiência. Esse é o termo legal. O INSS, ele vai exigir que você tenha 15 anos de trabalho como pessoa com deficiência. Quando você vai lá na instrução normativa, essa é a redação. São 15 anos de efetivo exercício na condição de pessoa com deficiência. Só que a lei complementar não fala isso. E aí, por exemplo, o professor Lázari, né, que é um grande previdenciarista, né, um dos maiores previdenciaristas do Brasil, uma vez eu assistindo um curso dele, ele estava comentando que no entendimento dele, se você tem um segurado que tinha lá seus 180 meses de carência, ficou deficiente, ficou 15 anos sem trabalhar e depois completou a idade,
que essa pessoa também teria direito à concessão desse benefício. Por quê? Porque a lei fala 15 anos na condição de deficiente e não de trabalhador com deficiência. Com deficiência, é diferente, né? Exatamente. Então a gente tem aí muitos processos judiciais discutindo isso, discutindo esse ponto especificamente, entendeu? Porque assim, muitas vezes você sofre um acidente, você vai se tornar deficiente depois, né? Você contribuiu por um tempo, você trabalhou por um tempo e vai precisar completar. Depois são muitas situações que esse direito traz, né? Exatamente. Aí, além dessa aposentadoria, a gente tem também a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Essa daí é a que gera mais confusão na cabeça de todo mundo. Essa aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, como é que ela funciona? Você vai passar por uma perícia. Depois a gente vai discutir como é que funciona, né? Essa perícia, exatamente no detalhe. Mas qual é o critério para a concessão desse benefício? O INSS vai dizer o seguinte, olha, aposentadoria da pessoa com deficiência, 180 meses de carência para concessão do benefício. Fora isso, ele vai precisar de um determinado tempo de contribuição. E esse tempo de contribuição, ele vai ser medido de acordo com o grau de deficiência daquele segurado. Então, se o INSS entender que aquele segurado ele tem uma deficiência leve, ele vai ter uma redução de 2 anos no tempo de contribuição dele. Se entender que ele tem uma deficiência moderada, aquele segurado vai ter uma redução de 6 anos. Se entender que ele tem uma deficiência grave, vai ter uma redução de 10 anos. Redução com base em quê, Priscila? Com base nos critérios, né, do tempo de contribuição antes da reforma. Por exemplo, antes da reforma, a mulher precisava de quantos anos para se aposentar? 30 anos de tempo de contribuição. Se for entendido que ela é uma pessoa com deficiência no grau leve, ela vai precisar trabalhar 2 anos a menos. Ou seja, com 28 anos de tempo de contribuição, ela já se aposenta. Já se ela for considerada no grau grave, ela vai ter uma redução de 10 anos de tempo de contribuição. Então, ela vai sair de 30 anos de tempo de contribuição para 10 anos. Então, você pensa, se você tem uma pessoa com deficiência, mulher, que começou a trabalhar com 18 anos de idade, trabalhou a vida inteira na condição de pessoa com deficiência, tá? Quando ela faz 20 anos de tempo de contribuição, ela já consegue se aposentar. E se ela começou a trabalhar com 18 anos, né, e ela tem um grau grave, com 38 anos ela já consegue aposentar. E aposenta na integralidade, tá? Vai aposentar com alíquota de 100% do valor de benefício. Isso mesmo após a reforma da Previdência. E na integralidade, né? O que muitas vezes ocorre reduções, alguns cortes, né? Isso é importante frisar, né? Na integralidade do que ela deveria receber. Exatamente. Alíquota de 100% e sem incidência de fator previdenciário. Quando a gente está pensando em aposentadoria da pessoa com deficiência, só incide fator previdenciário caso aquele fator seja para majorar o valor do benefício. Então, se for para aumentar, ok, incide. Se for para reduzir, na aposentadoria por tempo da pessoa com deficiência, não tem incidência do fator. Então, assim, é um benefício de fato diferenciado. Foi o único benefício que passou pela reforma da Previdência sem nenhuma alteração, tá? Quando a gente vai lá na emenda constitucional 103 de 2019, a emenda ela vai remeter à Lei Complementar 142. Quando a gente vai na Lei Complementar 142, ela mantém os mesmos requisitos que nós tínhamos antes. A discussão que a gente vai ter aqui, Gabriel, com relação ao valor do benefício é o seguinte. Hoje, como é que é calculado, né, o benefício de uma forma geral? A gente faz uma média de todos os salários de contribuição daquele segurado. Então, por exemplo, recebeu um mês 1.000, outro mês 2, outro mês 3, outro mês 4.000 de remuneração. A gente soma todas essas remunerações, divide pelo número de contribuições que teve. Um exemplo, ele teve 190 contribuições. A gente soma lá as 190 contribuições, divide por 190, tá? Aí a gente acha essa média. Essa é a forma que é calculada hoje, pós-reforma da Previdência. Antes da reforma, a lei permitia a gente um descarte de 20% dos menores salários de contribuição. Então, eu pegava listava todos os salários de contribuição desse segurado, olhava para todos eles, pegava os 20% menores e descartava. E fazia uma média com base nos 80% maiores salários de contribuição, tá? Assim que era feito no momento anterior à reforma da Previdência. E aí surge uma discussão nesse benefício que é o seguinte. Olha só,
a emenda constitucional, ela remete para a Lei Complementar 142. A Lei Complementar 142, por sua vez, ela remete lá para o artigo 29 da Lei de Benefícios, que trata desse cálculo antigo ainda, com base em 80% dos maiores salários de contribuição. Então, assim, um grande, né, um processo que a gente vai ter muito pensando nas pessoas com deficiência é um processo de revisão, pedindo judicialmente para as pessoas que se aposentarem nesse momento pós-reforma, para que seja calculado o valor do salário de benefício com base em quê? Em 100% do salário de contribuição, e não 80%. Depois que a gente faz essa média, eu sei que isso é complicado de ver assim, é uma coisa complicada de se entender. Mas você fez aquela média, a gente acha isso que a gente chama de salário de contribuição. Em cima desse salário de contribuição, a gente vai incidir a alíquota do benefício. E aí, pós-reforma, como é que é a alíquota? 60% mais 2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos de tempo de contribuição para homem, 15 anos para mulher. Então, a gente tem ali um valor de benefício muito pequeno. Agora, na aposentadoria da pessoa com deficiência, foi mantido 100%. Então, assim, fez a média, seja sobre 80%, sobre 100% dos salários de benefícios. Em cima dele, a gente vai aplicar uma alíquota de 100%, tá? Porque era muito desvantajoso, né? Porque você tirava 20% e somava por cima dos 80%, né? Então agora você soma com base nos 100% das contribuições, né? Então, mas com base nas 80 era mais vantajoso, porque você pegava as 80 maiores. Então você descartava os menores valores, entendeu? Eu pensei nisso, mas depois eu falei assim, será? Porque assim, você tiraria, né? Agora pensando friamente, você tira os que não te interessam e soma só em cima dos 80. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. E assim, a gente vai ter muita revisão de aposentadoria da pessoa com deficiência nesse momento pós-reforma. Por quê? Porque o INSS ele já falou expressamente que vai aplicar ali a base de cálculo, salário de benefício com base em 100% do salário de contribuição. Ele já falou, vai ser calculado assim administrativamente. Só que a gente tem a possibilidade de discutir isso, de discutir o seguinte, olha, INSS, ok, você pode entender que é com base nos 100%, né, do salário de contribuição, mas a emenda constitucional remete à lei complementar, a lei complementar remete à lei de benefícios que fala em 80% dos maiores salários de contribuição. Então, a gente vai ver surgir aí um grande mercado de revisão de benefício para as pessoas com deficiência. A gente vai precisar entender como é que o judiciário vai se portar com relação a essa tese, tá? Mas, assim, é uma tese extremamente plausível, porque a lei é muito clara nesse sentido, tá? Então, assim, o INSS ele está calculando com base em 100%, já falou que vai fazer dessa forma, mas a gente tem aí essa possibilidade de discutir na esfera judicial esse descarte dos 20% menores salários de benefício. Isso daí é uma vantagem que surgiu apenas para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Nenhum outro benefício a gente vai conseguir ainda discutir essa tese do descarte. Só aqui, só nesse benefício. Só nesse benefício. E como você visualiza assim o limbo da advocacia previdenciária? Os advogados previdenciaristas, eles assim se preocupam em estar atuando nessa área da pessoa com deficiência? Porque assim, eu vejo muito como futuro advogado com deficiência e pessoa com deficiência, que assim, o tratamento da pessoa com deficiência, ele inicia desde o trato com o cliente, né? Muitas vezes você vai lidar com uma pessoa que não anda direito, que não fala direito, que não se comunica direito, e as pessoas assim acabam não tendo muita sensibilidade para conquistar o cliente desde o início, né? Exatamente isso. E vou te dizer mais, o Gabriel. O que acontece? Esse benefício, no que tange a perícia, né? A gente já vai falar aí sobre a questão de como é que funciona a perícia, é um benefício muito complexo. A gente viu aqui as regras gerais, você já viu que tem ali uma certa dificuldade para quem não entende de previdenciário, mas para quem entende de previdenciário, essas regras são bem ok, são bem tranquilas de se trabalhar. Só que quando a gente chega na perícia da aposentadoria da pessoa com deficiência, é realmente assim, é um procedimento muito difícil de ser entendido pelos colegas. Muito colega não tem paciência para poder entender esse benefício. E o que eu acho é o seguinte, tá? Tem essa questão da sensibilidade da pessoa com deficiência, né? De você entender e buscar o melhor benefício para aquele segurado. Porque muita gente, quando vai, né? Muita pessoa com deficiência, quando vai no escritório, o advogado, ele tenta logo fazer o LOAS, como você falou lá no início. É o praxe, não tem como você não pensar de outra forma. É a praxe, né? Tenta lá fazer o LOAS ou tenta fazer aposentadoria por invalidez. Só que quando você pensa na aposentadoria por invalidez pós-reforma, a alíquota é 60%.
A aposentadoria da pessoa com deficiência é deficiência é 100%. A gente está falando de uma diferença de 40%. Só que a aposentadoria por invalidez, todo advogado sabe trabalhar. A aposentadoria da pessoa com deficiência, nem todo mundo sabe trabalhar. Entendeu? Porque daí já chega a divisão, né? Já começa a dividir, fazer aquela divisãozinha. Exatamente. Quando a gente está pensando, Gabriel, nesse benefício, como é que funciona a perícia, tá? Ela é, como a gente tinha falado lá no início, uma perícia biopsicossocial. Então, ela vai ter por base o quê? A identificação das barreiras que aquele segurado ele enfrenta no dia a dia dele. Então, não é uma perícia baseada simplesmente na questão médica, na incapacidade daquele segurado, né? Se aquele deficiente também for incapaz, ou não vai ser baseado única e exclusivamente na deficiência. Por que eu falo deficiente também incapaz? Porque há pouco tempo eu recebi uma segurada no escritório que ela era uma pessoa com deficiência em grau grave, tá? Só que ela teve ali, trabalhou sempre em grau grave, só que ela teve ao longo da vida um agravamento daquela deficiência dela. Aquele agravamento acabou gerando uma incapacidade, tá? Ela foi lá no prédio procurar um outro advogado. Chegou lá no escritório do outro advogado, o outro advogado só se fixou o quê? Na incapacidade. Pensou, não, você está incapaz, vamos tentar uma aposentadoria, o quê? Por invalidez, né? Porque você está incapacitado para trabalhar, né? Você teve um agravamento da sua deficiência, então vamos aí pensar numa aposentadoria por invalidez. E ela é uma segurada, né, que estudou um pouquinho sobre direito previdenciário antes de procurar, e ela não gostou do atendimento, porque ela falou assim, não, mas olha só, se eu for pensar nesse tipo de benefício, eu vou ter uma alíquota de 70%. Por quê? 60% mais 2% para cada ano que exceder os 20 anos de tempo, os 15 anos de tempo de contribuição para a mulher. Ela tinha trabalhado 20, então ela tinha 5 anos a mais. 5 vezes 2, 10%. 10%. Então ela teria uma alíquota de 60% mais 10%, 70%. E o advogado ficou lá batendo na tecla com ela da aposentadoria por invalidez. Quando ela desceu, Gabriel, o porteiro lá do meu prédio falou assim, dá uma passada lá na sala 404, fala com a doutora Priscila que eu acho que ela consegue te ajudar. Porque acho que quando ela desceu, provavelmente ela deve ter reclamado com o porteiro, e o porteiro pediu pra ela subir. Hoje já devia estar com uma cara tipo, não entende nada da pessoa com deficiência e quer me fazer perder dinheiro. Aí ele mandou essa segurada ir lá no escritório, aí ela foi lá. E aí ela contou, ela não falou que tinha ido, tinha passado no outro escritório inicialmente, ela só contou no final. Aí ela contou toda a história dela e falou que ela era uma pessoa, né, com deficiência, era visível que a deficiência dela era de fato num grau grave, mas aí a gente vai ver que tem a perícia, né, para poder medir isso, mas me passou a sensação de que era realmente grau grave. E ela falou, doutora, eu tive um agravamento e hoje eu não consigo mais trabalhar, eu preciso me aposentar. Qual é a sua sugestão? Falei, olha, a gente tem aqui 2 possibilidades, né? Aposentadoria por invalidez, mas a alíquota a gente vai chegar em 70%. Tem a aposentadoria da pessoa com deficiência, que se a gente conseguir configurar você como grave, você tem uma redução de 10 anos. Então você entra nessa aposentadoria e vai com uma alíquota de 100%. Ela, doutora, era isso que eu queria ouvir. E aí foi, né? Fechamos o contrato, coisa e tal. Passou pela perícia biopsicossocial do INSS e foi identificado realmente um grau grave. Mas qual era o risco dela? Dela passar na perícia e foi identificado, por exemplo, um grau moderado. Aí ela só teria uma redução de 6 anos, teria então aí 24 anos para se aposentar e ela só tinha 20, né? Mas conseguimos aí aposentá-la agora após reforma, pouco antes do recesso saiu lá a decisão do processo dela e ela foi lá identificada de fato como grau grave, tá? Mas você perceba que muito advogado, inclusive, perde a oportunidade de fechar negócio porque não conhece esse benefício. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, ele perderia também de qualquer forma, porque o advogado ia pegar lá, vamos dizer, o valor do benefício dela, 3 mil reais, tá? 3 mil reais. Isso com 100%. Se ele tivesse aposentado ela na aposentadoria por invalidez, 70% disso, 2.100 reais. Então, de cara, o advogado já está perdendo, a cliente está perdendo 900 reais por mês e o advogado 30% disso. Então, 300 reais por mês. Né? Então, assim, um processo que dura 5 meses, o advogado já de cara já perdeu 1.500. Isso em um processo, né? Você multiplica isso aí pelo número de processos que a gente pode ter. Que tem, né? Exatamente, entendeu? Então, a gente tem que, de fato, advogar de uma forma estratégica
Infelizmente, muito colega não conhece esse benefício. E existe muito aquilo, atua em todas as áreas, chega um previdenciário, eu é uma pessoa com deficiência, de praxe eu já vou sugerir o BPC, né? E você acaba não fidelizando aquele cliente, né? Pois é. Você faz esse benefício no seu escritório? Não, os advogados fazem, mas a gente já fez sim. E assim, eu acho que depois eu mesmo não conhecia essa aposentadoria, né? Então, quando a doutora Eleusa te chamou, eu falei assim, gente, que negócio legal, porque tem alíquota de 100% e as pessoas não conhecem, né? Exatamente, exatamente. Aí na aposentadoria, por tempo de contribuição, a gente tem isso, essa alíquota de 100%. Quando a gente vai para aposentadoria por idade, que foi aquela primeira que a gente viu, ela já vai ter uma alíquota diferenciada. Vai ser uma alíquota base de 70%, mais 1% para cada grupo de 12 contribuições. Então, quanto mais tempo aquele segurado trabalhar, maior vai ser a alíquota. Mas você percebe que, mesmo assim, é superior à regra atual. Você percebe, ó, alíquota base de 70%, de 70%, mais 1% para cada grupo de 12 contribuições, tá? E aí você pensa, precisa ter 15 anos, então você tem pelo menos 15 grupos de 12 contribuições. Então você já parte de cara com 85% de alíquota. Você já inicia com uma alíquota de 85% na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Quando você vai para a aposentadoria normal pós-reforma, é 60%. E o fato que uma coisa que me assombrou muito falando agora e no dia que eu assisti foi o quanto aqui perto. A Márcia tá colocando aqui, live surpresa. Live surpresa, a gente com essa coisa de coronavírus a gente nem sabe se vai dar certo, né? Mas, enfim, as pessoas, o que mais me assombrou é que as pessoas perdem. Uma coisa que é de 100 pode se reduzir para 70, para 60 e perder. O segurado perde, o advogado perde por uma coisa, por um simples benefício errado, né? Você quer imputar para o seu cliente um benefício que seria mais favorável, no caso, à aposentadoria, né? Pois é, verdade, Gabriel. Você chegou a ver, né? Da última vez eu comentei lá sobre a perícia, mas como é que funciona essa perícia, tá? Como é que é feita essa perícia? Até para definir. Primeiro, é toda pessoa que tem deficiência, né? Toda pessoa com deficiência vai ter direito à concessão desse benefício? Depende. Porque quando a gente está pensando nessa análise administrativamente do INSS, a gente vai realizar uma perícia que a gente chama de perícia biopsicossocial, né? Com base nas barreiras que aquele segurado enfrenta. E aí a gente vai olhar o seguinte, primeiro ponto, aquele segurado, ele enfrenta uma barreira de longo prazo, e aí longo prazo, a Lei Complementar 142 vem indicar que são aquelas barreiras que perduram por um período superior a 2 anos. Então esse é o primeiro ponto, tá? A pessoa, para poder começar a pensar, a discutir a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela precisa enfrentar barreiras de natureza física, mental, intelectual, sensorial ou interação, né, entre essas barreiras por um período superior a 2 anos, para a gente começar a pensar na concessão dessa modalidade de benefício, tá? Além disso, quando ele vai no INSS para poder passar por aquela perícia, a gente vai passar por uma perícia, primeiro uma perícia médica e depois por uma perícia social. E eu posso ter pessoas que têm o mesmo grau de deficiência médica, ou seja, você tem deficiência visual. Então você pode ter você e um outro segurado também com deficiência visual, que podem ser entendidos pelo INSS em graus diferentes. Você é uma pessoa super independente, apesar da gente não se conhecer, né? A gente falou pouco, mas você me parece ser uma pessoa super independente, né? Então, assim, talvez você lá na sua deficiência, o INSS vai te enquadrar como leve ou como moderado. E um outro segurado com deficiência visual pode ser enquadrado como o quê? Como grave. É porque existem as porcentagens assim, de visão, né? Tem o baixa visão, tem o cego total. Talvez um cego total se encaixaria no grave, porque ele não tem nenhum resíduo visual, imagino eu. Então ficaria, acho que, mais fácil, né? Se for pensar nesse sentido. Não, o pior é que não, sabe, Gabriel? Você pode ter duas pessoas exatamente com o mesmo tipo, grau exatamente médico. Iguais, né? Exatamente igual. Mesmo grau médico de deficiência, porém, para essa modalidade de benefício, ele pode ser enquadrado em grau diferente. Sabe por quê? Porque quando a gente vai fazer essa análise, a gente tem um questionário específico que fica lá na portaria interministerial número 1 de 2014.
Essa portaria interministerial número 1 de 2014, ela vai trazer uma coisa que a gente chama de Infebra, que é um questionário, é um instrumental que vai aplicar o conceito da CIF aqui no território brasileiro, né? A gente tem aí a CIF, né, que vem de um conceito mundial, né, que é a classificação internacional de funcionalidades, né, de funcionalidade, de incapacidade de saúde. Então, a gente tem aí essa CIF internacional. Só que quando a gente pega a CIF, ela não tem uma aplicação direta aqui na realidade brasileira. Então, o INSS ele criou uma metodologia que ele chama de Infebra, que é uma metodologia própria para aplicar a CIF dentro da realidade brasileira, né? Dentro do que a gente vive hoje, aqui dentro da nossa realidade, enfim. Lá nessa portaria, né, aplicando esse conceito do Infebra, nós vamos ter um questionário com uma série de perguntas. E essas perguntas é que vão delimitar se aquele segurado vai ser enquadrado num grau grave, num grau leve, num grau moderado. Vou usar o exemplo que eu sempre uso, tá? Uhum. Eu vivia numa comunidade lá no Rio de Janeiro, né, lá na favela do São Carlos, né? Cresci lá, passei minha vida inteira lá. Foi até o exemplo que eu li na Eleus, eu sempre uso esse exemplo, porque foi um exemplo que de fato marcou minha vida. E tinha um rapaz que ele tinha uma deficiência física, né? Ele não andava de cadeira de rodas. Então, ele trabalhava e toda vez que ele ia trabalhar, Gabriel, o que ele fazia? Ele chegava, né? O que acontece? Lá as favelas do Rio, elas são todas em morro. Elas são altas, né? São morros, né, na verdade. Então, você tem até ali um transporte que não é um transporte público. Você tem ali uma que a gente chama de Kombi, né? A gente tem umas Kombis que vão até o alto da comunidade, pegam as pessoas, levam as pessoas para a parte de baixo da comunidade, tá? Só que, dependendo da favela, né, dependendo da comunidade, essas Kombis, elas não chegam a determinados pontos das comunidades, né? Lá onde eu morava, inclusive, também não chegava. E aí, o que acontece? Olha só que interessante. Esse segurado, interessante não, né, coitado, mas forma de falar, né? O caso dele é um Forma caso didática, interessante para sentidos didáticos. Didáticos, Esse segurado, ele morava em uma parte da favela que era acima da minha parte, né, da região onde eu morava, e tinha uma escadaria. E aí a Kombi não conseguia ter acesso. Então, ele todo dia, quando ele ia trabalhar, ele chegava, parava lá, ficava esperando, né, na parte da escada para alguém pegar ele no colo, descer com ele no colo até lá embaixo, tá? Geralmente alguém ajudava a descer a cadeira, ou então a pessoa ia lá de volta, pegava a cadeira, enfim. Então, alguém descia com ele no colo até a parte de baixo para ele conseguir, então, ter acesso à Kombi naquele pedaço. E aí ele chegava lá embaixo, ficava esperando, né? Geralmente ele ficava sentado ali na escada, aí parava a Kombi, ele entrava na Kombi, descia a favela e dali eu não tinha mais contato, né, com a realidade dele. Mas eu imagino como devia ser a partir dali. Porque ele chegava lá na parte de baixo, eu pegava lá o meu caminho, ele seguia o caminho dele, e você imagina a dificuldade que ele tinha, muito provavelmente, para poder pegar um ônibus adaptado, se ele ia de metrô para poder acessar o próprio metrô, porque ali onde eu morava, no Rio de Janeiro, o metrô dali não tinha rampa de acesso na época ainda. Nem sei se hoje tem, tá? Para ser bem sincero. Hoje em dia é obrigatório. Eu vou até perguntar, eu conheço algumas pessoas com deficiência que moram no Rio, vou até perguntar se tem ou não. Estação Estácio de Sá. Vou Estação perguntar. Estácio. Não tinha. E aí, hoje em dia, eu até imagino que possa ter, mas da última vez que eu me lembro tem a Lei Brasileira ali, de Inclusão, né? Então, capaz que tem. Exatamente, que é capaz que tenha. Mas na época não tinha. E aí eu imagino, se ele fosse de metrô, a realidade, ele provavelmente parava também lá na frente do metrô, esperava alguém pegar ele no colo, descer com ele da escada. Você entendeu? Aí você pensa um outro segurado, tá? Um segurado que mora numa região nobre, que tem uma casa toda adaptada para a realidade dele. É um segurado que tem carro, então ele chegou na casa dele e vou trabalhar. Então ele senta lá na cadeira de roda dele, entra no elevador dele, desce, pula pro carro dele, entra no carro dele e vai trabalhar. Chega lá no trabalho dele, ele vai descer do carro, adaptado, ele mesmo consegue, né, quando tem a adaptação do carro, ele mesmo consegue subir na cadeira de roda sem precisar de auxílio de ninguém. E aí ele vai pegar o elevador dele e vai trabalhar. Qual é o seu entendimento com relação a isso? Porque muito colega acha que o Infebra, quando o INSS aplica, ele aplica graus diferentes. Então eu posso ter esses dois segurados com deficiência física, tá? Só que esse segurado que morava lá perto de mim, ele certamente vai ter uma pontuação maior, ou seja, a deficiência dele administrativamente perante o INSS será considerada como mais grave do que aquele outro segurado, também deficiente, que mora numa casa adaptada, que tem ali todo o acesso dele adaptado.
Então, pode ser que eu tenha esses dois segurados com o mesmo grau médico, só que um seja considerado como deficiente grave e o outro como deficiente leve ou moderado. Por quê? Porque a barreira que um enfrenta é diferente diferente da que barreira o do outro outro. enfrenta. Então, assim, quando a gente pensa no princípio da isonomia, o que o INSS tentou fazer através do Infebrar, eu defendo muito a aplicação dessa técnica que eles utilizam administrativamente no INSS, mas eu sei que muito colega critica e eu respeito também quem critica. Mas a ideia deles é exatamente isso, aplicar o princípio da isonomia, de fato, de forma isonômica, inclusive dentro daquele grupo. O que você acha Porque você está aplicando qual a a sua opinião com isonomia relação a isso? pensando agora aqui no que as duas situações fáticas que a gente analisou, você está aplicando o princípio da isonomia, isso é muito legal de pensar, e dentre as próprias pessoas com deficiência. Porque você vê que as duas pessoas com deficiência, por mais que elas tenham deficiência, a pessoa que morava perto de você tem muito mais, pela falta de condições, muito mais dificuldade de ter o mesmo acesso que ela precisaria ter como a outra pessoa que mora na casa adaptada tem. Elas precisam do mesmo acesso, mas as condições não são iguais. Exatamente, entendeu? Mas muita gente critica a aplicação dessa técnica. Eu até entendo que, enfim, muito colega acha que a análise deveria ser feita apenas com base na questão médica, né? Na deficiência sobre um prisma única, exclusivamente médico. Mas eu sou uma defensora Mas você pensa assim que a pessoa... metodologia. Você pensa que a pessoa com deficiência ela está aplicada no todo, né? Ela não é só a pessoa com deficiência, ela é a casa onde ela muitas vezes influi nos lugares onde ela mora. Você é onde você mora, precisa estar adaptado, ou assim, você precisa muitas vezes, se você não tem a mesma condição, da ajuda de pessoas. Então, assim, é a deficiência, é o espaço que ela está inserida, né? Pois é, pois é. Agora, e engraçado é que assim, a gente que horas sempre... são, será? Porque daí a gente, senão a live vai cair. A gente ficaria até amanhã aqui discutindo, que eu adoro discutir pessoa com deficiência. É 43, 5h43 tá tempo agora. ainda, tem um tempinho. Temos um tempinho. Eu ia falar com relação à perícia em si, né? Quando a gente pensa nessa perícia, por incrível que pareça, a gente sempre critica muito a perícia administrativa do INSS, né? Quando a gente está pensando no benefício por incapacidade de uma forma geral, que a gente sabe que de fato tem muita injustiça, né, na perícia por incapacidade. Mas nessa perícia específica, da perícia da pessoa com deficiência, eu sempre também costumo falar isso, eu não costumo ter problema com a perícia do INSS. Eu costumo ter problema com o segurado. Ou com a família que vem de brinde, né? Sim, sim. Sabe por quê? Porque, inclusive, não é todo o INSS, não são todas as agências do INSS que realizam essa perícia biopsicossocial da aposentadoria da pessoa com deficiência. Aqui em São Paulo, por exemplo, na região do centro, só se faz ali na agência... Esqueci o nome agora. Perto ali da Praça da Liberdade. Esqueci o nome da agência, depois eu lembro. A gente só consegue fazer essa perícia aqui pelo centro da cidade ali. Então, mesmo na época que a gente protocolava os pedidos nas agências, eles sempre direcionaram, agência Glicério, eles sempre direcionavam para que essa perícia fosse feita lá. Porque não é qualquer profissional do INSS, não é qualquer médico perito que está habilitado para fazer essa perícia. E aí, eles geralmente são muito técnicos nessa avaliação. Eu não costumo ter problema com eles. Eu tenho problema com o segurado. Principalmente se for um segurado que tem uma deficiência mais grave. Por quê? Porque ele fica muitas vezes com vergonha de dizer, né? De passar pro perito, papel exatamente pro perito, a realidade da condição deles. Por exemplo, perguntas que estão lá no formulário que já me causaram problema mais de uma vez. A questão da regulação da defecação e da micção. Eles têm vergonha de dizer que tem problema nesse tipo de controle, entendeu? Alguns segurados usam bolsa. E aí a gente fica ali um pouco mais facilitada, né? Essa discussão. Mas quando não, isso é muito complicado. É muito complicado, porque o segurado ele acaba mentindo. Ele tem vergonha de falar da situação real dele. E aí acaba mentindo na perícia e prejudicando o resultado aí do processo dele, né? Porque daí vai muitas vezes da forma com que ele lida com isso, vem a família de brinde, você tem o contato muitas vezes com a família também. Imagino eu que tem a família que queira falar em nome do segurado quando ele tem possibilidade para tanto. É muito isso, né?
Pois é, pois é. São perguntas que acabam prejudicando. E só para você ter uma noção, tá? Se o segurado, se ele responde assim, tipo, eu não realizo essa determinada atividade. O INSS vai dar 25 pontos para ele ali naquela pontuação. Se o segurado fala assim, não, eu realizo essa atividade de forma independente, ele dá 100 pontos. Então perceba que quanto maior, é uma relação inversa. Quanto maior a pontuação que aquele segurado recebe, tá? Quanto maior a pontuação do segurado, menor vai ser o grau dele de deficiência para fins dessa modalidade de perícia. Uhum. É muito legal de descobrir isso, gente. É uma área que os advogados não atuam, que muitas vezes se mostra muito rentável, e você tem que ter o trato, né? Eu foco muito nesse trato da pessoa com deficiência, porque assim, você muitas vezes, você tem um cliente lá, ele é deficiente, você vai ter o trato de, e o que ele quer? Nossa, você assina isso? Você não trata muitas vezes direto com a pessoa com deficiência, tem tudo isso. Não é muitas vezes você, vou atender um cliente com deficiência, né? Você tem que ter toda uma logística, uma didática de saber que você vai atender uma pessoa diferente. Você tem que tratá-la com naturalidade, né? Pois é, pois é. Isso não acontece até por conta, às vezes, do... A professora Gisele, outro dia, ela estava dando uma aula sobre pessoa com deficiência na pós, né? Lá do Legário, onde eu faço a monitoria, né? Já vou chegar nesse ponto já, que eu acho sensacional. E ela falou uma coisa que é muito interessante, né? Ela falou uma coisa que eu fiquei pensando até, né? Trouxe para minha realidade, já que eu faço, de fato, muitos benefícios, né, de pessoa com deficiência. Ela falou, o problema começa no nosso próprio escritório, que não é adaptado para receber esse tipo de segurado. Uhum. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, no meu prédio. No meu prédio, quando você entra, de cara, o próprio prédio já tem três lancezinhos de escada. Então, de fato, isso já cria uma dificuldade para a pessoa com deficiência acessar, entendeu? Então, assim, às vezes o nosso próprio escritório, ele também não está preparado, né? Quer dizer, a gente pensa, vai lá, constrói o escritório, prepara todo ele, né? Lógico que para quem trabalha em prédio como eu é um pouco mais difícil, porque você fica ali adstrita à realidade da estrutura do prédio, né? Já que você aluga só a sala. Mas muitos colegas que advogam, né, têm escritório de rua, enfim, eles não pensam nessa acessibilidade, né? Isso acaba muitas vezes até espantando esse tipo de cliente. E você não pensa na pessoa com deficiência como atuante na área jurídica, você não pensa na pessoa com deficiência como cliente, potencial cliente. Muitas vezes se aquela porta está estreita, se tem um degrau, o cadeirante não passa. E ele, muitas vezes, lógico, não vai ser de modo geral. Mas assim, você não. Eles não estão me recepcionando da forma que precisa no escritório que eu vou vir solucionar minha demanda, né? Pois é. A Verusca está perguntando aqui: o segurado que sai do processo de reabilitação é um possível deficiência? Com certeza, Verusca. Você vê como o mercado está aberto para essa modalidade de benefício, né? Quando todas as pessoas que passam pelo processo de reabilitação profissional, elas são candidatas, sim, à concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência. Ou seja, elas podem entrar nessa regra de benefício. Lógico que vão passar por uma perícia biopsicossocial, vai ter a pontuação. Então, assim, depende muito do grau de deficiência que a gente tem ali, né? Gerado pós-reabilitação. Porque a gente sabe que a gente tem muito segurado que passa pelo processo de reabilitação, de fato, passou no processo de reabilitação, mas às vezes ele está ali, tem alguma limitação para uma determinada atividade, mas a gente não pode nem dizer que a pessoa é de fato uma pessoa incapaz. E aí, mesmo a gente entendendo que, não, ela passou, recebeu reabilitação profissional, ela com certeza vai ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência? Claro que não. Vai passar pelo Infebrar, vai depender da pontuação. E eu vejo, inclusive, o Verusca, muitas pessoas que procuram essa modalidade de aposentadoria da pessoa com deficiência pensando, não, eu sou readaptado, eu com certeza tenho direito. E não é isso. Esse com certeza acaba com tudo, né? É o mercado amplo. Pode ser que tenha direito, pode ser que não tenha direito. É avaliado no caso a caso mesmo, né? A perícia tá aí para todo mundo. Agora, pra gente finalizar, eu vou fazer aqui com você uma coisa que eu sempre faço com todo mundo, que é o espaço do jabá. Eu sei que você é professora no Legale, para você divulgar os seus projetos, o espaço é seu, fica à vontade. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Antes a Márcia colocou assim, o professor Tiago fala isso, não só dos deficientes, mas também das pessoas idosas. Da adaptação deve ser, Márcia, que você está falando, da adaptação. Então, vamos lá. Eu sou Priscila, né? Para quem não me conhece, eu sou Priscila Machado, sou professora lá da Faculdade Legale. Sou monitora também das turmas de pós-graduação da faculdade, né? Das turmas semanais, né? Durante a semana.
Sou advogada. Legal? Tem um curso meu lá no Legaliflix, inclusive, para quem é assinante do Legaliflix, tem um meu e tem um da professora Ana Paula, maravilhosa também. Eu não tive oportunidade ainda de assistir o curso dela, mas quem assistiu me falou que tá muito bom. Acho que tem um curso meu, um ou dois. Não, tem um curso meu de pessoa com deficiência lá e tem um curso dela, da professora Ana Paula. Olha que sensacional. Eu gostaria muito de te agradecer pelo convite, por essa aula extremamente enriquecedora que você deu para esse bate-papo incrível. Com certeza eu vou te trazer de volta para a gente conversar de outros assuntos, que assim, eu já vi que você domina, gosta de conversar. Tipo, eu gosto de conversar, Falo gosto de demais, falar, né? de tirar dúvida, é sensacional. Gostaria de te agradecer muito pelo convite. Infelizmente eu vou ter que encerrar, porque senão eu não consigo salvar a live no Instagram, expulsa a gente daqui a Isso pouco. aí. Eu gostaria de agradecer muito. Foi uma aula. Todo mundo vai ser transformado daqui. Foi sensacional. Que bom, Gabriel. Foi um prazer estar aqui. Sempre que quiser me convidar, pode chamar. Estamos aí, disponíveis. Com certeza, gente. Sigam a doutora Priscila, você faz várias lives. Agora, na quarentena, tá fazendo bastante, né? Tô fazendo sempre meio-dia. Tenho trazido os professores, né? Lá da faculdade, né? Alguns profissionais que fazem parceria lá com a faculdade. Tá bem legal. Que bom, fico feliz. Vamos que vamos. Você vai voltar se Deus quiser. Valeu para todo mundo que assistiu. Muito obrigado, doutora Priscila, por ter aceito o meu convite. E a live eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, que é o Seu Direito Inclusivo também, para quem quiser estar assistindo depois. Ai, legal. Eu não sabia que tinha um canal lá. Depois eu vou lá curtir. Tem. Tá ótimo. Tchau, tchau, Tá gente. bom, beijo. Tchau, tchau. Fica com Tchau, Deus. tchau. Obrigadão. Seu direito inclusivo. Atalhos. Início. Mail. 1098 e-mails não lidos. VoiceOver desativado. VoiceOver ativado. Mail. 1098 e-mails não lidos. VoiceOver desativado. VoiceOver ativado. Espelhar. Lanterna. Timer. Câmera. Selecionado. Gravação.